Olá, eu sou o professor Nunes e este é o seu canal, professornunes.jns. Se você se interessa por sociologia, atualidades, cinema e literatura e muito mais, então esse é o seu canal. Olha só, mais de 50 países se unem contra veto dos Estados Unidos. A resolução do Brasil e ONU convoca reunião de emergência. Projeto apresentado pelo Brasil ao Conselho de Segurança da ONU buscava uma pausa humanitária em Gaza. O governo brasileiro confirmou convocação da reunião. Mais de 50 países se uniram para convocar uma reunião de emergência da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas com o objetivo de mobilizar apoio político para a proteção do povo palestino diante dos ataques de Israel a Gaza, diz o jornalista Jamil Chad em sua coluna no UOL. No início da tarde desta sexta-feira, 20, o governo do Brasil confirmou a reunião extraordinária. Foi informado à presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, exercidas pelo Brasil, que o presidente da Assembleia Geral tem a intenção de convocar uma reunião formal do 10º período extraordinário de sessões de emergência da Assembleia Geral. Este anúncio se produz após o uso de um veto sobre o projeto da resolução sobre a situação no Médio Oriente, incluindo a Palestina. Tá? A iniciativa conjunta, considerada algo raro na diplomacia internacional, ocorreu após o governo dos Estados Unidos vetar um projeto apresentado pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU, que buscava uma pausa humanitária nos combates entre as forças de defesa de Israel e o grupo palestino Hamas, além da evacuação de estrangeiros daquele território. O veto foi explicado pela Casa Branca devido à insistência na autodefesa de Israel, aspecto não abordado na resolução de caráter humanitário. O custo político para os Estados Unidos tem sido elevado. A iniciativa de levar a questão para a Assembleia Geral da ONU ganhou apoio de mais de 50 países, entre eles Argélia, Indonésia, Arábia Saudita, Marrocos, Turquia, Moçambique, Camarões e Paquistão. No Conselho de Segurança, uma aprovação de uma condenação apenas pode ocorrer se não houver o veto de todos os 5 membros permanentes da entidade. Mas na Assembleia Geral a regra é outra. Basta que uma resolução tenha a maioria de 192 votos, destaca Chad. Ainda segundo a reportagem, os governos envolvidos na iniciativa enviaram uma carta para a presidência da Assembleia Geral, o Grupo Árabe e o Grupo da Organização para a Cooperação Islâmica nas Nações Unidas em Nova York, em que solicitam a retomada da 10ª sessão especial de emergência da Assembleia Geral após o veto lançado em 18 de outubro de 2023 por um membro permanente do Conselho de Segurança sobre um projeto de resolução que aborda a grave situação do território palestino ocupado, incluindo Jerusalém Oriental. A Casa Branca, ao vetar o projeto brasileiro, enfrenta críticas e a situação lembra a estratégia usada anteriormente pelos Estados Unidos contra os russos. No episódio envolvendo a guerra na Ucrânia, a Assembleia Geral foi acionada para aprovar uma resolução condenando a Rússia. Bom, vê-se aí, né? Melhor dizendo, nota-se aí, para não ficar tão feio, né? Nota-se aí que a situação para os Estados Unidos não fica, digamos assim, muito confortável, apesar do poder de veto dos Estados Unidos no que diz respeito a essa tentativa de pacificação, de dar uma pausa humanitária e de pensar no povo palestino que está sofrendo bastante. O presidente Lula, ele tem criticado
a ação terrorista do Hamas, evidentemente, como também tem criticado a reação de Israel. A desculpa que os Estados Unidos usa para o veto da proposta humanitária é de que nessa resolução aí não se pensou na autodefesa de Israel, no direito de defesa de Israel. O que se nota claramente é que há um apagamento, essa é a palavra, um apagamento no que diz respeito ao povo, ao sofrimento do povo da Palestina. É como se eles não tivessem dinheiro, desculpa, estou falando bobagem, é como se eles não tivessem direito a nada, como também tanto faz como tanto fez, só se pensa em Israel. Estados Unidos mantém apoio fortíssimo a Israel no combate ao Hamas, nessa guerra contra o Hamas. A questão central é o sofrimento provocado ao povo palestino. Não é justo de maneira alguma o que Israel está fazendo contra o povo palestino, que não tem nada a ver com essa história de briga com o Hamas. Então é preciso entender isso. Agora, para o fanático, principalmente o fanático religioso, político, ele não percebe isso, ele ignora isso e vem com aquela velha história, aquela bobagem de que Deus escolheu Israel. Tudo bobajada, como se diz, né? Tudo bobagem. Nós temos um problema sério nesse momento, uma crise humanitária, principalmente no que diz respeito ao povo da Palestina. O povo palestino já perdeu praticamente todo o seu território, não tem direito a um Estado, assim como Israel teve direito. O Estado de Israel foi criado dentro do território palestino, o que é também uma grande injustiça. E a forma como as coisas acontecem, principalmente considerando a mídia ocidental, é, no mínimo, ridícula, absurda. Esse apagamento, essa visão negativa contra o povo palestino, mistura-se Hamas com o povo palestino, e é porque tem que acabar com Hamas, tudo isso, e não leva em consideração que mais de 2 milhões de pessoas, principalmente mulheres e crianças, estão sofrendo bastante, né? Não têm direito ao necessário, ao básico para viver, como água, por exemplo, como água, não vou nem falar das outras coisas, mas como água e alimento, ok? Então, se Israel sofreu um ataque do Hamas, no qual mais de 1.000 pessoas, todas 1.300 pessoas morreram nesse ataque. Claro que isso não é justo, claro que o Hamas fez isso e que não é justo, ninguém vai aplaudir esse tipo de coisa, esse ato terrorista. Agora, não se pode negar de maneira alguma a opressão sofrida pelo povo palestino, principalmente da parte de Israel, que tem todo o apoio maciço dos Estados Unidos. Isso é que não é justo. Então, é necessário que, de fato, seja pensada essa questão do veto que os Estados Unidos deram, no que diz respeito a essa resolução para a pacificação, para resolver essa questão entre Israel e Palestina, e principalmente para conter o avanço genocida de Israel sobre a Palestina. Essa é a questão. É isso aí. Qual é a sua opinião? Dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades. E até o nosso próximo vídeo.